Oi, minha igreja querida, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo, hoje, dia 27 de dezembro de 2020. Chegamos em 2020, no final. Graças a Deus sobrevivemos esse ano, mas passamos agora pelo aniversário de Jesus Cristo. Passamos por essa data que é tão especial pra gente. Comemoramos no dia 24 e no dia 25 o nascimento do nosso Salvador. E hoje, juntos como igreja, nós teremos esse culto. Então aí, da sua casa, de onde você estiver, nós vamos adorar ao Senhor juntos com o nosso coro. Também agradecendo mais uma vez por esse Natal, por esse nascimento do nosso Salvador. E junto com o coro, glorificando ao Senhor por tudo, pelo cumprimento desse plano, desse Natal inesquecível. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos colocar diante do Senhor esse culto. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia em que podemos dedicar o nosso culto ao Senhor. Te agradecemos por todas as coisas que temos vivido durante esse ano, mas sempre com esperança o Senhor tem renovado nossos corações, por exemplo, nos fazendo lembrar do Natal, do nascimento do nosso Salvador Jesus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por poder celebrar esse momento. E hoje, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, o louvor que nossa igreja preparou com tanto carinho para dedicar ao Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, tocando em cada coração que está assistindo. Que o Senhor esteja transformando cada semblante em alegria, em louvor e adoração a Ti, Pai. Que nós possamos juntos, como igreja, cultuar ao Senhor e dedicar o melhor dos nossos corações para o Senhor nesse dia. Muito obrigada por tudo. Continue, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém.
Nosso Deus veio para resgatar e redimir este mundo fracassado. Que hoje todos nós encontremos alegria e descanso. Caminhamos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança ao Pai. Tu vieste a nós, meu Messias, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes
sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca dará em trevas, mas terá a luz da vida. Espírito Deus, verdade, graça e paz, viestes do lugar ao mundo pra salvar. Com anjos a cantar e homens a adorar, na linda noite que é se paz. Com céu tão grande amor, vieste nessa terra, o pobre pecador, do mundo a pecar. Nasceu o nosso Rei, Messias, a profecia se cumpriu. O céu
em casa, e eu só me passar. Eterno Salvador, nasceu por nos amar, sem nenhum reservar, o mundo com seu grande amor. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz, a luz do mundo. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz a cada terra. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz a toda a terra. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo. Hoje nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Lembrem-se dos pastores que estavam à noite nos campos vigiando seus rebanhos. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Yeah.
Meus irmãos queridos, eu creio que vocês, assim como eu, podemos cultuar ao Senhor junto com o nosso querido coral, sendo inspirados ao Senhor, pelo Senhor através da vida deles, sobre um Natal para recordar, e nós, junto com eles, fomos agraciados com algo tão belo, tão abençoador. E, obviamente, nos conduziu a uma adoração muito preciosa. Como foi bom escutar novamente o nosso coral. Como foi bom adorar ao Senhor nesse final de ano, nesse momento festivo, e adorá-lo junto com o nosso coral e matar essa saudade tão grande. Para fechar aqui a nossa reflexão, que o próprio coral já nos proporcionou, que não foi pouca, eu gostaria de convidá-los, por favor, a abrirem suas Bíblias em Gálatas capítulo 4. Eu vou ler do verso 4 em diante, vou até o verso de número 7, e eu queria tecer algumas considerações bem breves, bem rápidas. Quero ser bem objetivo, fazer uma mensagem bem sucinta, mas dando eco ao que o nosso coral nos apresentou, nos ajudou a recordar que o grande significado do Natal é o Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu escolhi em Gálatas capítulo 4, que eu peço que você abra sua Bíblia ou deixe, por favor, o seu aplicativo conectado aí da sua Bíblia aí no texto aberto, porque, como vocês me conhecem, eu gosto de me referir ao texto ao longo da reflexão. Eu quero pensar junto com vocês, ainda dentro desse tema proposto pelo nosso coral, um Natal para recordar, porque eu creio que é isso que o apóstolo Paulo faz quando ele, nesses versos aqui que eu lerei, ele apresenta o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas principalmente o propósito desse nascimento. É importante nós recordarmos, ainda nas nossas reflexões natalinas da Natividade, que já começaram desde o domingo dia 20 e se estendem aí para o dia 27, mesmo após a celebração do dia 25, nos nossos lares. Estamos aqui diante, mais uma vez, do texto sagrado com o propósito de sermos conduzidos pelo Espírito, iluminados por Ele, para que a Escritura Sagrada fale aos nossos corações. Mas antes de nos debruçarmos sobre o texto, eu queria convidar você mais uma vez a orar e suplicar ao Santo Espírito de Deus que aquiete o nosso coração e oriente a nossa vida nesse momento. Ó Pai Santo, ó Deus querido, é diante da Tua presença que estamos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela oportunidade que o Senhor nos concede de continuar adorando ao Senhor, independente do lugar em que estivemos, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e aonde nós estivermos, ali há a representação do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a compreender isso, a viver isso, e ilumina-nos nesse momento, para que a Tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Essa é a nossa oração, e a fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra do Senhor, palavra inspirada e dita pelo apóstolo Paulo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Por que escolhi esse texto? Para a continuidade da nossa reflexão em Natal e sobre a perspectiva de um Natal para recordar. Porque entendo que o apóstolo Paulo, falando à igreja da Galácia sobre
questões que diziam respeito à lei, à graça de Deus, ao farisaísmo enfroiado, a um legalismo desnecessário, mas como a graça é abençoadora, é fortalecedora, é orientadora, ele faz uma recordação do momento em que Jesus vem ao mundo. Ele, nesses versos aqui, curtos e objetivos, ele faz referência à vinda de Jesus, ao seu nascimento. É assim que ele começa o verso 4, dizendo: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo devido, o tempo oportuno, o tempo planejado por Deus, Deus enviou seu Filho, ou seja, ele enviou a si mesmo na pessoa do Filho, que ele nasceu de mulher. Ou seja, está aí o nascimento de Jesus, que é celebrado por nós no dia de 25. O nosso Natal, ele nasceu da mulher, o que chamamos de segunda pessoa da Trindade. Ou seja, o Filho de Deus se encarna e nasce em mulher. Ele não só nasce em mulher para se identificar conosco enquanto seres humanos, porque ele veio ser um representante da nossa espécie, de quem somos diante de Deus, mas ele também nasce debaixo da lei, ou seja, sujeito a todas as obrigações que nós, como seres humanos, tínhamos para com Deus, mas fomos incapazes de cumprir. Jesus encarna como um representante, como alguém que se identifica conosco, um Deus que se encarna e se diminui e se coloca na condição de ser humano e se submete às mesmas estruturas legais e, no caso, à vontade de Deus, com o diferencial que o apóstolo Paulo vai nos seus escritos deixar muito claro, não só ele como os evangelistas, sem pecado, sem cometer pecado, mas um representante nosso que foi realmente capaz de cumprir a lei. Então ele veio na plenitude do tempo, ele nasceu de uma mulher e ele nasceu debaixo da lei. E aqui está o propósito, é sobre isso que eu gostaria de pontuar de modo breve e deixar isso bem claro na nossa reflexão. Porque quando pensamos em Natal, às vezes esquecemos o propósito da vinda de Jesus, do seu nascimento, e aqui o apóstolo Paulo sintetiza de modo brilhante. Ele diz que no tempo oportuno Deus envia o seu Filho, ele nasce de mulher, nasce sob a lei, e ele diz o propósito, a fim de, com o propósito de, com a seguinte finalidade de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. A encarnação, a natividade, o Natal, a qual rememoramos, relembramos, recordamos, vivenciamos a cada ano, deve trazer a nós, como reflexão, como pensamento, o fato do propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para nos trazer uma nova realidade de vida, trazer um novo significado, trazer, como eu gosto de chamar, de um salto existencial. Antes, éramos só criaturas, vivendo debaixo da lei e pecando debaixo dessa lei, incapazes de cumprir essa lei. Estávamos afastados do nosso Senhor. Paulo diz isso em Romanos 3, de 23 e 6, 23, ele reforça também em Romanos, dizendo que, ou seja, nós estávamos destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado era a morte. Então, o nosso caminho era a morte, o nosso caminho era o distanciamento da presença de Deus, por isso nós não éramos seus filhos, por isso nós não estávamos conectados a Ele, nós éramos meras criaturas, mas Cristo Jesus nasce, encarna, com o propósito de nos redimir, com o propósito de nos resgatar, de pagar um alto preço pela nossa culpa. Ele nasce sob essa lei, cumpre essa lei e por meio dela ele nos resgata da morte para a vida, ele nos resgata do reino das trevas para o reino da luz, ele nos resgata de criaturas caídas e distantes do Criador para sermos agora chamados de filhos. O Natal é a celebração dos filhos. O Natal é a celebração daqueles que foram adotados. Estavam abandonados, subjugados pela lei, mas Cristo Jesus em amor se encarnou, deu a vida por nós, para que
o Espírito dele, como diz o texto aqui no verso 6, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. A nossa herança antes de Cristo Jesus, vou falar presente, o que merecíamos ou o que receberíamos sem Cristo Jesus era a condenação da lei. E a lei nos empurrava para a morte, para o inferno, para a alienação do nosso Deus e do nosso Criador. Éramos órfãos, perdidos e abandonados, lançados na sarjeta. Mas em amor, Deus encarna na pessoa do seu Filho, vive submisso sob essa lei, obediente, e foi obediente até a morte, morte de cruz, enfrentou a morte, que era a nossa penalidade, mas como não tinha pecado, a morte não poderia dominá-lo, e ele vence a morte, e assim ele paga o preço, ou seja, ele nos redimiu, ele nos resgatou, como disse o apóstolo Paulo, para que a partir disso, ele, por meio de alto preço, que foi o preço de sua vida, do seu sangue derramado, do seu sangue vertido, substituindo os nossos pecados, nós pudéssemos ser adotados. E aí o Espírito é esse selo, essa garantia, essa evidência clara em nós, dentro de nós, que nos impulsiona a chamar Deus de Abba, de Pai. A expressão aramaica Abba é a mesma de uma criança que está deixando o aleitamento e começando a comer um alimento mais sólido. Então são as primeiras palavras de um bebê, são os seus primeiros vocábulos. E aí ele começa a dizer, no nosso caso aqui do português, seria o papá, papá. Olhando para o pai, já como referência, já como identidade, já com um laço de intimidade, e olha para o pai e diz papá. E no hebraico, a criança que desmamava e era submetida agora a uma papinha de trigo, que não tinha mucilon, não tinha coisas desse gênero naquele período, então era uma papa de trigo que era dada às crianças que desmamavam, e quando elas começavam a ensaiar as suas primeiras palavras, e quando elas ensaiavam se referindo ao Pai, elas diziam Abba, e o Espírito vem a nós, que estávamos alienados e distantes de Deus, nos torna filhos e nos ensina a chamar Deus de Pai. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão especial, Deus é tão único, Deus é tão abençoador que não basta. Não basta só a adoção. Não basta só nos ensinar a chamá-lo de Pai. Não basta só nos tirar da morte para a vida. O apóstolo Paulo diz no finalzinho do verso 7, ou vou ler todo o verso 7, assim, você já não é mais escravo, ou seja, você não está mais submetido à lei, escravizado por ela, condenado por ela, mas agora você é livre. E como livre, como filho, ele diz o seguinte, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos participantes da glória de Cristo Jesus. Cristo não só nos salva e nos redime e nos chama para sermos seus irmãos, filhos do mesmo Pai, chamar Deus de Pai, ter um laço de intimidade resgatado, restaurado em amor, mas Ele vai muito além disso e nos torna herdeiros. Por isso, quando a trombeta soar ou a areia da nossa ampulheta terminar, herdaremos o reino celestial com Cristo e reinaremos com Ele para sempre. Isso é Natal. Natal é uma mensagem de boa nova, é uma boa notícia. A boa notícia de que um dia Deus encarnou, nasceu em mulher, debaixo da lei, para nos redimir dos nossos pecados,
selar-nos com o Espírito Santo, nos ensinar a chamá-lo de Pai e nos dar uma terra prometida como herança. Então celebre ou continue a celebrar o Natal com isso em mente. Vamos relembrar, vamos resgatar o Natal com todo o significado que ele realmente deve ter, que é isso. Éramos órfãos, perdidos, encarcerados, escravos. Fomos comprados por alto preço, e não só comprados, adotados, e agora somos herdeiros de uma terra para nós preparada, para que um dia nos acolha por toda a eternidade. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe os nossos dias, até quando estivermos com Ele, para sempre. Que a graça de Deus alcance todos vocês. Amém. Foi Deus que mandou e usou nossos irmãos. Vocês sabem, a Porto Livre não representa nenhuma denominação, mas os nossos irmãos da Igreja Batista se mobilizaram a fim de trazer isso aqui para a gente hoje. O Natal Igual 2020 aconteceu no dia 19 de dezembro desse ano, dessa vez de uma forma completamente diferente e bastante especial. Nós fomos representando a nossa igreja até a Gamboa e apoiamos o projeto Porto Livre, do missionário João, que atua ali já há cerca de 2 anos na zona portuária do Rio de Janeiro, perto de lugares tão bonitos como a Roda Gigante, o Aqua Rio, e lugares onde tantos turistas frequentam, mas ali ao lado existem várias famílias em vulnerabilidade e com muitas necessidades. Nós visitamos um dos prédios que se tornou uma ocupação e hoje várias famílias, várias pessoas moram nesse prédio e têm toda sorte de necessidades morando nesse lugar. Mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Em um ano tão difícil, nós, enquanto Igreja Batista Memorial, e outros que sequer são da nossa igreja, que sequer são cristãos, inclusive, fizeram a diferença para cerca de 80 pessoas que foram beneficiadas, além de crianças também, que foram beneficiadas com uma ceia de Natal, com um kit de higiene, com frutas, com sobremesa, com panetone, mesmo que não atenda todas as necessidades que eles têm, mas pelo menos durante uma tarde e um princípio de noite, essas pessoas tiveram a alegria, o privilégio de serem servidas, de serem honradas, de terem um pouco da sua dignidade de volta. Então, nós agradecemos e reconhecemos o esforço e as ofertas dos irmãos e somos gratos por isso. Muito obrigado para vocês que fizeram isso para nós. Eu venho falar aqui para vocês que esse bolo de pote, meninas, só para abençoar, tá uma vida, vocês estão de parabéns. Muito obrigado por tudo. Hoje nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Lembre-se dos pastores que estavam à noite nos campos vigiando seus rebanhos. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
E aí, você curtiu? Foi junto com esse culto que nós pudemos refletir sobre tantas coisas boas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todas as promessas sendo cumpridas, sobre como a gente vai seguir para sempre esse Criador e tantas outras coisas que nós vivemos através de canções, de letras especiais e também da reflexão. Então agora eu convido você que esteja dedicando ao Senhor a sua vida nesse momento, mas não só agora, não só nesse dia, mas que você continue durante essa semana dedicando a sua vida ao Senhor, fazendo da sua vida um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então fique de pé aí na sua casa, se movimente, mas para adorar ao Senhor através dessa oração. Convido você ou a se curvar, fique da forma que é mais confortável, mas que você entenda que você vai estar diante do Senhor nesse momento. Pai querido, muito obrigada por esse culto prestado. Nós te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos por tudo que temos vivido com relação a esse ano, mas também com relação ao Natal, de como o Senhor tem renovado a nossa esperança, de como o nascimento do nosso Senhor Jesus significa tudo pra gente. Porque é através de Cristo Jesus que nós temos motivação para viver e queremos dedicar a nossa vida ao Senhor diariamente, não somente no Natal, com o Natal igual, com a cantata, com tantas coisas que a gente pôde viver aqui durante esse culto, com a reflexão vindo do Senhor, que a gente absorva tudo e que a gente dedique a nossa vida ao Senhor diariamente, que as atividades desse mundo não nos seguem, que as dificuldades e as circunstâncias difíceis não nos atrapalhem de permanecer no seu caminho. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoe durante essa semana e que o Teu Santo Espírito esteja incomodando nossos corações para que a gente tenha mais de Ti. É isso que eu peço, que o Senhor esteja abençoando cada lar que está assistindo e dedicando esse culto ao Senhor. Que o Senhor, com a Tua mão de poder, supra todas as necessidades e esteja transformando os corações necessitados e sedentos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse culto e continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.